Rejeição. Esse de rejeição, gente, não é puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que isso aí dá um seminário só, né? Falar sobre rejeição, mágoa. E eu brinco com as pessoas que, para mim, é o filé mignon que alimenta o demônio dentro do coração. Então, é um tema que teria que ser explorado bem detalhadamente, mas o intuito do diabo é colocar que Deus não ama a pessoa, que Deus não se importa com a pessoa, e a pessoa ficar presa nessa mágoa. Eu já participei de libertação que a pessoa não era liberta enquanto ela não conseguiu perdoar a pessoa. O demônio tinha esse cativeiro. Era uma entrada que ele tinha tranquilo. Pode passar? Então, a rejeição, o objetivo de Satanás, rejeitarmos a verdade de Deus, acreditar no engano do diabo e internalizar a mentira da rejeição. Então, Deus não se importa. Se Deus gostasse de você, por que Ele deixou acontecer isso contigo? Cadê Deus? Deus podia ter impedido. E aí começa a semear e a pessoa vai, aí ela crê nessa rejeição e acaba negando Deus e o diabo incorpora como ele quer. Pode passar? Aqui todo o estudo de rejeição, gente, ele vai colocando, tem orações que você pode fazer, exatamente fazendo com tanto você perdoando quanto você pedindo perdão. Pode passar? Aqui tem toda a oração, começa por rejeitar o Senhor e a sua palavra, então você mostra para a pessoa o quanto ela acreditou nas mentiras do diabo, ou você mesmo, na hora de você fazer isso na tua vida. As mágoas, às vezes, um filho que você perdeu, você começou a ficar magoado com Deus, às vezes um relacionamento, às vezes exatamente uma violência que você sofreu. Cadê Deus? Porque Deus permitiu. Minha filha estava contando de uma amiga que se diz ateísta. Os pais morreram num acidente e ela disse, se Deus existisse, meus pais, Ele não tinha levado tão cedo. Então, eu acredito que Deus não existe. Então, você vê a ferida da rejeição permitindo tudo isso. E aí vem a questão da paternidade. Por isso que eu disse que dá um seminário completo. Então, isso aqui é só para vocês, no mapeamento de vocês observarem se não está acontecendo isso, tá? Pode passar? Pode seguir. Aí esse tudo sobre rejeição, aí nós podemos passar para o último, que é a morte, tá? E a morte, gente, ultimamente eu tenho me incomodado bastante porque tem uma cultura de morte na nossa sociedade. Os nossos adolescentes, eles têm namorado com a morte. Né? Através de algumas músicas, a Enya e outras, que estimulam, onde o adolescente fantasia se matando, fantasia derramando sangue, a própria mutilação hoje fica uma coisa, pular dos lugares, os adolescentes têm ficado em lugares perigosos, tirando selfie. Então, existe uma cultura da morte. E a morte, ela entra na família exatamente, às vezes, sem querer. Eu lembro de uma jovem que ela atropelou à noite, ela estava voltando para casa, não tinha luz, e ela atropelou um ciclista, ele veio a falecer. E aí ela começou a ter uma depressão, aí a gente tratou a culpa dela, beleza? Mas ela continuava sentindo que o espírito de morte acompanhava ela. Ela, Silvana, é uma sensação de morte do lado. Eu olhei para ela, como ela era crente, eu disse, vamos orar sobre isso. E, na hora que nós oramos, ela disse, Sil, eu sinto ele em volta. Então, esses acidentes, a morte permanece tentando. Às vezes, foi na hora do parto. Eu lembro de uma em Porto Alegre, que a gente foi orar com ela, na hora do parto. A rejeição da mãe fez com que o espírito de morte encontrasse espaço. E aí ela cresce que ela não era amada, que a mãe não queria ela. Então, ela queria mais morrer. Existe uma depressão bioquímica? Existe uma depressão bioquímica. Mas existe, a espiritual existe, onde exatamente a pessoa sente que ela tem que morrer ou que não faz mais sentido a vida dela. Eu lembro uma vez que nós fomos orar, a Cá e eu estávamos orando, e a moça, ela contou no relato que no 3º, 4º mês de gravidez, o irmão morreu. Bom, gente, pensem comigo. Estou eu lá no ventre. Eram gêmeos, né? Ela estava aqui na gravidez, e o irmão morreu, e ela ficou. E aí o irmãozinho morreu. Então, você pensa,
Está lá, toque, 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 estou ouvindo mais um coração, eu estou acompanhada. E, de repente, para esse coração. Na hora que nós fomos orar com ela, fazendo uma oração dos meses de gravidez, você está no primeiro mês, no segundo, quando chegou do terceiro por quarto, ela veio com uma angústia, um choro, ela dizia assim, cadê você? Onde você está? Onde você está? Então, veio uma dor muito grande. Num outro processo que a gente fez também, a pessoa foi para nascer e quase morreu na hora do parto. Então, a avó correu e consagrou ela a uma santa. Aí eu disse assim, bom, tem uma consagração relacionada, então o espírito de morte está aí. Vamos orar? Vamos. Começamos a orar, orar, orar. E nós estávamos em grupo lá na praia, orando. E lá pelas tantas do 9º mês, na hora de nascer, ela foi esmorecendo, caiu entre as almofadas, não conseguia falar, o espírito de morte oprimindo ela. Uma outra amiga nossa, nós fomos num retiro celebrando a vida, e o pastor disse, Silvana, você cuida da parte espiritual, e ela cuidava da parte administrativa. Uma pessoa muito crente, fez seminário, bem consagrada, e ela virou bem assim, Sil, eu vou orar, vou jejuar, porque minha mãe está indo, e minha mãe está desviada. Então, eu vou orar por ela. Eu, beleza. Então, participa comigo, que eu vou estar orando. E lá no retiro veio mais uma pastora me ajudar, a pastora Mônica, e eu estava ministrando, daqui a pouco eu vejo uma muvuca lá no final, e eu continuei ministrando, daqui a pouco o pessoal, Silvana, a pastora Mônica te chamando. Quando eu cheguei, gente, eu escutava no corredor os berros dessa que era líder da parte administrativa do retiro. Eu, a Cris... Ela gritava, gritava. Quando eu cheguei no quarto, a cena era essa. Ela estava se segurando numa beliche, deitada na beliche. Ela se segurava para o demônio não jogar ela para fora da beliche. Ela estava totalmente consciente. E aí, quando ela me viu entrando, ela, Sil, ora por mim, ora por mim. Eu olhei para a pastora, o que está acontecendo? Ela, fica orando que eu vou pegar a mãe dela para entender se tem alguma maldição familiar que está fazendo isso com a Cris. E aí começamos a orar e a Cris disse, eu sou de Jesus. O demônio vinha, e eu amo Jesus, eu sou serva de Jesus. Dava soco no estômago. A gente via ela só sofrendo fisicamente. Depois de 1 hora de oração, parou tudo. Ela veio, procurou o pastor da igreja dela, contou tudo. O pastor da igreja disse, filha, você estava estressada. Era muita responsabilidade. Então, isso foi toda uma reação de estresse que você teve. Aí ela me ligou, eu tinha intervalo no consultório, ela correu lá, ela olhou para a minha cara. Você viu? Era estresse? Era demônio? Então, me explique. Aí eu olhei, Cris, não sei te explicar. Mas a pastora Tânia estava logo para vir ministrar num retiro, eu liguei para a pastora Tânia, contei a história, a pastora Tânia, eu disse, pastora, a senhora pode atendê-la? Posso. Aí eu não sou boba, né, gente? Vou atrás para aprender, né? Aí fui atrás, fiquei do ladinho. Aí a pastora Tânia pegou o mapeamento espiritual, folhando, ela, seu bisavô matou quem? Ela disse, meu bisavô matou um rapaz que estava interessado na irmã dele. Aí a pastora Tânia olhou para ela. E qual foi a legalidade espiritual que você deu para esse espírito de morte estar agindo na sua vida? Porque, minha filha, o que foi espírito de morte. E ele se manifestou por causa do seu jejum. Aí ela virou a pastora. Quando eu era adolescente, meu namorado morreu. E eu sabia dirigir. Eu peguei o carro e fiz roleta russa nos semáforos. Era vermelho e eu atravessava, na esperança que alguém viesse e batesse e eu morresse. A pastora disse, minha filha, você entende que para esse espírito não ter autorização para estar na sua vida, você precisa confessar esse pecado. Ela, entendo, pastora. Ótimo, então vamos confessar. Aí a pastora, mas espera assim, deixa eu te perguntar, você nunca tinha tido um sintoma antes? Ela, olha, pastora, para ser sincera, minhas pernas, volta e meia, não funcionavam. Eu estava fazendo compra no supermercado, daqui a pouco caía. Eu estava andando na rua, caía. As pessoas vinham me juntar. Eu não perdia a consciência, mas as pernas não funcionavam. A pastora disse, filha, você ia morrer de uma forma drástica e abrupta, porque é assim que esse demônio trabalha. O espírito de morte, quando você vê esses acidentes, nós mesmos conhecemos uma família que os pais perderam os 4 filhos, todos com acidentes violentos. E o pai é pastor. E todos com acidentes. E todos de uma forma abrupta.
Então, gente, é um demônio que vai acompanhando. Cris, depois disso, ela não mora mais em Curitiba, mas eu já conversei com ela. Cris, e as pernas? E, ela foi para reumatologista, começaram a tentar diagnosticar alguma coisa na época. E ela disse, Silvana, nunca mais tive esse problema. Liberta completamente. Então, gente, isso é uma explanação que a gente deu, quickly, bem rápido, para deixar vocês morrendo de vontade, pelo menos de começar o mapeamento de vocês. Aí, haja telefone na Alameda, né, pastor? Mas, gente, temos que começar. É claro que eu gostaria de ver vocês todos no curso, durante o curso, mas cada um tem sua realidade, seu chamado, mas, pelo menos, seja responsável pela sua vida espiritual. Foi você que abriu a porta, foi alguém da sua família que abriu a porta. Mas Jesus está te convidando, vamos tocar o que não presta, vamos tirar o lixo que está aí. Tá? Então, não fiquem passivos. Entendam, é só o início. Mas Deus tem um grande plano. Vamos tirar o lixo para que Deus traga semente nova para o teu celeiro. Amém?